Oi, galera, deixando aqui mais um vídeo extremamente importante para a gente finalizar cartas de leitor. Então, eu vou ler essa notícia, ela está lá na página 166. Se vocês puderem pegar, né, dar uma pausa nesse vídeo, pegar o seu ler e escrever e acompanhar a leitura da professora lá no seu livro Ler e Escrever. Por quê? Presta bem atenção, meus queridos, nem se você tenha que assistir 2 vezes esse vídeo ou ler no seu livro mais uma vez essa notícia antes de produzir uma carta de leitor. Vocês vão perceber que eu vou apontar uma carta aqui como exemplo da página 167, que é a cartinha do Carlos. Mas eu não quero igual a carta do Carlos. A única coisa parecida com a carta da página 167 é a estrutura e o título, né? Porque o título vai ser O Óleo Chegou ao Mar. Mas eu quero que você escreva a sua. Primeiro vamos lembrar a finalidade de uma carta de leitor. Né? A carta de leitor, primeiro, ela é pública, né? Você está se expondo, né? Expondo a sua opinião. Você pode expor a sua crítica, você sabe que pode ser uma crítica boa, mas também pode ser uma crítica ruim, mas desde que ela tenha argumento, né? Nós não podemos falar, criticar uma situação se a gente não tem argumento para apontar o que seria melhor então, não é? Então, numa carta de leitor você pode criticar, elogiar, fazer uma reflexão, tá certo? Fazer uma reclamação. Né? Então, vamos lá. E o mais importante, gente, essa atividade que vocês vão recitar, o que vocês vão preparar para mim é numa folha, né, de caderno. Vocês vão fazer uma letra forte, grande, para que eu possa conseguir imprimir e corrigir. Então, de repente, se você conseguir sem errar, tá? Faz um rascunho, e se você quiser fazer com caneta bem bonita, com uma letra bem bonita, porque ela é curtinha, não precisa ser uma carta muito extensa. Então, você pode fazer de caneta bem bonito, aí para que eu possa imprimir aqui na minha casa e corrigir, tá certo? Então, vamos lá, atentando-se aí aos elementos, ao repertório desse conteúdo dessa notícia, tá bom? Porque ele tá extenso, mas é um conteúdo simples de entender, né? Para a gente poder fazer aí uma produção bem bacana, com argumentos bastante repertoriados aí, tá bom, queridos? Vamos lá! São Paulo, 23 de outubro de 2019. O óleo chegou ao mar. Notícia em dia. Nas últimas semanas, surgiu no litoral sul de Pernambuco manchas de óleo que poluíram o mar e comprometeram a vida marinha. Foram recolhidas, nesse último final de semana, em 6 praias pernambucanas, 20 toneladas de óleo, que atingiram uma grande extensão da costa. Esse caso foi considerado pelo Ministério Público Federal como o maior desastre ambiental da costa brasileira já registrado. Ainda não foi identificada a causa desse desastre, porém, as autoridades afirmam que a ação será punida devido à extensão dos estragos apresentados, como também as consequências. Na tentativa de salvar vidas marinhas, a população se mobilizou, mostrando preocupação com o impacto ambiental causado. Segundo Otávio, um morador que vive próximo à Praia dos Carneiros, havia no último final de semana mais de 120 pessoas envolvidas na limpeza de alguns animais que estavam cobertos de óleo, como a tartaruga marinha, entre outros. Essa ação mostra o compromisso da população com medidas a favor do meio ambiente, acrescentou Otávio. Devido às consequências nocivas do óleo, a prefeitura local aconselha a população a não ter contato com o poluente sem usar luvas de proteção. Até o momento, algumas praias da região foram interditadas para banho, acarretando assim consequências também no mercado turístico. Então, aqui elaborado também pela equipe CII,
E lembrando, né, meus queridos, que nós vimos nas matérias anteriores, né, falando exatamente da questão da poluição, não sei se vocês se lembram, e também como assunto da matéria sobre a segurança, lembra? Que a gente tem que ter os devidos cuidados, né? Porque não adianta a pessoa querer ajudar um animalzinho, né? Vai lá para tirar o óleo do corpinho desse animal, né? No caso da tartaruga, né? Tantos outros, também outras causas também que traz consequências tristes e muitas vezes fatais para os nossos animais marinhos, também são as sacolinhas plásticas que a gente já está sabendo já de alguns anos para cá, né? Esse impacto que causa as sacolinhas plásticas. Quantos animaizinhos acabam sendo mortos, né? Porque acabam confundindo com alguma alga, a gente não sabe por quê, mas às vezes eles tentam comer e acabam morrendo sufocados pelas sacolinhas, né? É o nosso lixo que está indo para os oceanos, causando grandes impactos. Então, é a mesma coisa aqui, a pessoa vai lá sem a luva, e esse óleo, ele é um óleo muito, muito forte, né? Ele chega a ser uma pasta, depois ele vira uma pasta preta. Então, a gente também tem que tomar, pode até, no caso aqui, pode ajudar esse animalzinho a ser limpo, né, desse óleo, mas também com os devidos cuidados de segurança. No caso aqui, sem luvas de proteção, não pode, porque você pode até estar ajudando o animalzinho, mas você pode também pegar alguma irritação na pele e ficar inalando o cheiro também, que são cheiros, esse cheiro é um cheiro forte, então tem que ter máscara, né? No caso também da bota. Então, como nós já falamos nas outras matérias. E aí, meus queridos, leiam de novo se você não conseguiu entender ou perdeu algum conteúdo importante dessa notícia. Então, aqui na página 167, nós temos a carta de eleitor, que é uma parecida com essa que eu vou querer, não igual. Essa é do Carlos Almeida, lá do Rio de Janeiro. Mas você vai ter a sua, que você vai colocar, então, ó, no caso aqui, por exemplo, Hilane, no caso você escolhe mais um sobrenome para colocar. No caso da professora, eu colocaria Valéria Cunha, tracinho, no caso eu sou de Jacareí, né? Então, Jacareí. E você coloca, por exemplo, João, né? Não sei se tem mais um nominho, né, João? Acho que é João Carlos. Aí você pode estar colocando um nominho, mais o seu sobrenome e a cidade de Jacareí, tá certo? Deixa eu ver aqui, na caderneta, por exemplo, se eu falei certo o nominho do João, senão ele vai ficar triste com a professora, porque eu chamo mais ele de João, né, João? É isso mesmo, queridos. João Carlos, então pode ser, tá, João? Quando você escrever a sua cartinha, você coloca assim, João Carlos Jacareí. Bom, vamos ler então a cartinha do Carlos aqui. O que ele se referiu à notícia? Esse título tem que ser igual para todo mundo, tá bom, querido? O óleo, né, chegou ao mar, tá bom? Então vamos lá. Quando li a notícia sobre a poluição de algumas lindas praias de Pernambuco, as quais já até visitei, fiquei triste ao pensar sobre a situação dos animais marinhos que ali vivem. É impressionante observar como o ser humano não pensa nas consequências de suas ações, promovendo assim um cenário de horror para o nosso meio ambiente. Aqui, meus amores, ele também fez 2 parágrafos, é assim que a professora quer que você faça, ó. Coloca assim um primeiro parágrafo bastante argumentativo, né? Se você quer falar das ações de ajuda aos animais, no caso dele aqui, ele colocou, né, a ajuda, acho que aqui no segundo parágrafo, olha, ele colocou assim, porém, não concordo com a ação da população, ele não concorda. Esse trabalho de despoluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano à natureza.
Então, queridos, pensem com carinho para escrever a tua carta de leitor, tá bom? Porque assim, a gente vê a boa intenção da população, não é? Mas a gente sabe também que existe aí as autoridades locais que também não podem deixar de se atentar a esses problemas que a população, que não só a população, mas que toda uma vida marinha sofreu, né? Então, assim, leia com carinho, né, essa notícia. Agora eu vou ler sem parar, tá bom? Mas eu gostaria muito que vocês lessem a notícia de novo, porque tem muito elemento legal nessa notícia, para que você possa fazer uma carta diferente. Pode ser com a mesma intenção do Carlos, né? Porque realmente, gente, o cenário que você... Imagina você chegar numa praia, aquela praia bonita, aquele mar bonito, né? Aquele oceano, né? E de repente você se deparar com toneladas de óleo ali e muitos animais praticamente sem conseguir respirar, né? Cheios de óleo no corpo, né? Tanto as tartarugas, mas nós já vimos muitos pinguins também, na mesma situação. Então imagina ver essa cena realmente, como coloca aqui, é um cenário de horror, né? É um desastre ambiental. Então eu gostaria muito que vocês lessem várias vezes a notícia para que vocês não fizessem igualzinho do Carlos, mas que vocês conseguissem produzir uma carta de leitor, sabe, com argumentos bastante construtivos, que vocês apontem talvez outros elementos também essenciais que são citados na notícia, tá ok? Então, vamos lá ler para vocês prestarem bem atenção o que vocês, o modelo do que vocês precisam fazer para mim, tá ok? Então, Olho chegou ao mar, esse é o título. Olha a estrutura, ó, carta de leitor no cantinho. Seria interessante você colocar a data, tá bom? Porque o seu nome já vai vir aqui embaixo, então em cima só a data. E aí aqui embaixo, é bom pular uma linha, tá bom? Depois aqui também tem um espaço, é bom pular a linha. Vamos lá. Quando li a notícia sobre a poluição de algumas lindas praias de Pernambuco, as quais já até visitei, fiquei triste ao pensar sobre a situação dos animais marinhos que ali vivem. É impressionante observar como o ser humano não pensa nas consequências de suas ações, promovendo assim um cenário de horror para o nosso meio ambiente. Porém, não concordo com a ação da população. Esse trabalho de poluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano à natureza. Carlos Almeida, Rio de Janeiro. Bom, queridos, então aqui ele não concorda com a ação da população. Quando eu olho para essa ação, a professora Valéria, eu até acho bonito essa mobilização. O que é mobilização? Esse movimento, essa manifestação das pessoas e não ficar com os braços cruzados. Porque também a gente tem que pensar assim, meus queridos, se a gente ficar esperando muito das autoridades, dos governantes, muitas coisas a gente passam pelas nossas vidas e a gente percebe que a gente ficou de braços cruzados também. A única coisa que eu gostaria muito da gente se atentar é quanto aos cuidados. Então, é claro, se a população se mobilizou, que bonita essa ação. A professora acha bonita, né? Mostra a bondade das pessoas em querer não só salvar vidas, né? Mas salvar todo um ecossistema. Procurem o que é ecossistema. É bonita essa palavra, mas é mais bonita ainda o que ela representa. Eu acho que aqui cabe a gente colocar ecossistema. Também pensar, poxa, por que existe essa... Por que essas pessoas, esses responsáveis que deixaram isso acontecer, né? A gente sabe que não é só o óleo no mar, tantas coisas que o homem tem feito que está desequilibrando o nosso ecossistema. E o que acontece com esse desequilíbrio? Eu gosto muito da gente refletir sobre a palavra desequilíbrio ambiental, né? Então você pode citar na sua carta também, não é? Porque quando o homem faz tantas coisas ruins para a natureza, algum momento a natureza vai responder de forma
nas consequências elas vão vir. Se eu faço coisa boa, consequências vêm boas. Mas se eu faço coisas ruins, a tendência das consequências é serem ruins, meus queridos. Então, eu vejo, como professora Valéria, eu vejo a mobilização como algo positivo, só precisamos nos atentar à segurança da gente também, né? Como eu falei, eles foram lá limpar os animaizinhos, mas tem que estar com máscara, tem que estar com óculos de proteção, no caso da luva, da bota, né? E mesmo assim ainda é perigoso. Mais importante que a intenção da população, na opinião da professora Valéria, foi realmente uma intenção bonita, uma mobilização bonita. Não é? Eu acho que quando a gente se junta para fazer o bem, é sempre bonito olhar o lado do coração das pessoas também, tá bom? Então, boa produção de texto, caprichem, não deixem de colocar o seu nome, não é o nome do Carlos, faça a tua, capriche, aqui é só um modelinho, leia bastante essa notícia, né, como a professora acabou de ler, vamos lá, essa notícia da página 166 aqui, ó, essa notícia, ela precisa ser lida pelo menos 2 vezes, tem muita coisa legal que dá para você também abordar na sua carta de leitor. Caprichem e eu quero que vocês mandem para mim na segunda-feira, tá bom? Com Deus!